todo mundo, bem-vindo ao nosso primeiro webinar. Aqui é a Dawn Fleming, do Water Innovation Lab Brasil, e ficamos muito contentes de ver tantos participantes já no nosso primeiro evento. Esperamos que vai ser um momento de colaboração e conhecimento bem dinâmica, informativa e prazeroso para todos. É o nosso primeiro vez fazendo um webinar aqui no Brasil. Eu já vou liberar meu vídeo, eu ainda não fiz isso. Aqui, agora vocês estão me vendo. Antes de começar, eu vou dar algumas orientações técnicas para todo mundo poder entender como que é para interagir. E depois nós vamos começar com o nosso programa. Hoje nós estamos até 11h30, então nós vamos ficar juntos 1h30. E para facilitar o fluxo do dia e do webinar, nós vamos deixar todas as suas câmeras desligadas e também sem microfone. Quando vocês tiverem uma pergunta, eu peço para você abrir o seu chat lá embaixo e pode escrever sua pergunta pelo chat e nós vamos receber. E na sequência dos temas do dia, nós vamos ir atrás de uma ou duas perguntas e no final do webinar temos um tempo para ter uma conversa mais ampla. Então, suas perguntas vão ser registradas e nós vamos atrás das perguntas um pouquinho depois de cada tema e também no final. Também, ao longo do webinar, nós vamos ter alguns momentos conexão. E esses momentos conexão vão ser um momento para eu pedir para vocês escreverem uma resposta para algo todo mundo compartilhar com os outros. Então, quando eu peço isso para você, se você agora gostaria de abrir seu chat, você vai ver que você pode escrever para uma pessoa específica ou pode escrever para todo mundo e aparece everyone. Então, nesses momentos conexão, eu peço para você escrever para everyone e responder a minha pergunta. E daí nós vamos ter uma ideia do que é que vocês estão pensando e refletindo ao longo do webinar. Quando você tem uma pergunta, se você quiser escrever sua pergunta para Waterlution Community, e nós vamos receber suas perguntas assim. Ok? Vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela agora e eu vou seguindo uma apresentação para vocês poderem ver e vai pular entre eu falando e quando uma das nossas convidadas também fala, vai pular para ver ela na tela. Bom, então hoje estamos falando de água, inovação e mulheres. E temos, sempre apoiando o nosso trabalho com o Water Innovation Lab, alguns parceiros super importantes. Eu achei muito importante de começar agradecendo a participação e o apoio deles nessa jornada que estamos fazendo juntos. Então, os nossos parceiros são BRK Ambiental e também Grupo Europa, e o Impact Hub. E hoje nós estamos no espaço Carbono SP, que é um espaço de eventos e coworking. O Water Innovation Lab é uma experiência intersetorial para jovens de 18 a 35 anos e o que nós propomos com as atividades é de incentivar colaboração, inovação, facilitação para formar a próxima geração de jovens livres da água. Estamos trabalhando aqui no Brasil desde o ano passado, fizemos o nosso primeiro evento em novembro do ano passado, e agora temos Water Innovation Labs em vários países, e este ano nós vamos lançar essa campanha do Water Innovation Lab Brasil com o nosso programa contínuo. E sempre teremos um webinar antes e depois um evento presencial. E nosso evento presencial para Água, Inovação e Mulheres vai ser no dia 11 e 12 de maio, no Impact Hub Pinheiros. O ano passado, tivemos 4 Water Innovation Labs, e o ano começou na Índia. Tivemos uma jornada de 10 dias na Índia, e depois fomos para Holanda, tivemos um Water Innovation Lab em Amsterdã, e depois disso fomos para Porto, Portugal, com o convite do European Innovation Partnership, e terminamos o ano com o Water Innovation Lab Brasil. E eu sei que tem vários participantes do Water Innovation Lab Brasil hoje conosco. E este ano, nós temos nosso programa contínuo, que eu te falei, que é algo novo, vai ser o lançamento dessa segunda fase do Water Innovation Lab aqui no Brasil. E temos também na Austrália, que vai acontecer em maio. Temos no México e nós vamos ter uma edição muito importante no Canadá. E isso vai ser em setembro com o Global Water Leaders Challenge,
que vai ser um treinamento para jovens líderes da água antes do Water Innovation Lab. E nós vamos terminar o ano com o Water Innovation Lab na Europa, Berlim to Budapest. Então, tem muitas oportunidades para se engajar conosco. E se você quiser, pode ir para o site www.waterlution.org para ver todas essas oportunidades. E aqui, como que vocês podem se engajar? Vai ter outros eventos acontecendo no ano. Temos 4 temas que nós vamos focar. Água, inovação e mulheres é o primeiro de hoje, começando. E depois nós vamos para água, inovação e tecnologia, água e inovação social e água, inovação e a cidade. E estamos construindo também, além desses webinars que vão ficar disponíveis depois no nosso site, estamos desenvolvendo outros recursos online que vão fornecer e ampliar nosso rio de conhecimento, que vai ser essa plataforma para engajar, não vai ter login, não vai ter acesso, é aberto para todos acessarem, para fortalecer as suas conexões, as redes e também para aprofundar o seu conhecimento e para te capacitar para ser um jovem líder da água mais forte ainda do que você é agora. Bom, vamos lá. Temos 2 convidadas muito importantes conosco hoje. E a Manuela Curti, do Grupo Europa, e a Thelma Rocha, da Fundação Avina. E daqui a pouco elas vão se apresentarem, mas antes disso, eu gostaria de convidar todo mundo agora para apertar o chat e nós vamos ter nosso primeiro momento conexão. Então, eu vou pedir, por favor, para vocês escreverem para everyone, por favor, para todo mundo, os seguintes itens. Seu nome, onde você está hoje, sua idade e o que te impulsionou para estar conosco hoje. E todos vão ter 1 minuto, tá? Então, vamos lá. Vamos ver onde temos os participantes, quantos anos você tem, o que você se chama e o que te impulsionou. Temos 1 minuto. Eu vou ver agora as respostas chegando. E todo mundo vai poder ver isso, porque vai aparecer no chat de everyone. Martins, Recife, Goiânia. Enquanto vocês estão respondendo, eu vou explicar também porque estamos perguntando o que te impulsionou para participar. Porque para nós é muito importante para entender o nosso público, para melhor atender as suas necessidades, seus desejos, para desenhar nosso programa respondendo para o que é que você está procurando estar juntos conosco. Então, por isso que estamos perguntando isso. E a gente sempre, nos eventos de Water Innovation Lab, da Waterlution, temos momentos muito divertidos. A gente acredita que temos que ter outro jeito de aprender só formalmente. E usamos muito técnicas e formatos e ferramentas de brincadeira lúdicas para tentar engajar pessoas num outro formato. Então, a gente achou esse momento conexão um outro jeito de fazer isso online no nosso formato de hoje do webinar. Ok, o nosso momento conexão terminou e agora eu vou apresentar a primeira das nossas convidadas, a Thelma Rocha. Eu vou pedir para você, Thelma, se apresentar seguindo esses conceitos de qual é a sua jornada, as suas formações, a sua história social, se quiser falar disso, e as redes que você sentiu apoio e que você também participa para apoiar outras mulheres na inovação e na água. Thelma, bem-vinda. Obrigada, Adão, e muito obrigada pelo convite e essa oportunidade de estar aqui conversando com essas pessoas de tantos lugares distintos aqui do Brasilzão, né? Então, eu trabalho há 12 anos na Fundação Avina, mas antes, enfim, fiz uma formação inicialmente na área de humanas, na área de psicologia, e sempre me conectada com o tema da agenda do mundo das organizações. Então, aí eu fiz uma especialização na área organizacional e segui uma carreira inicialmente na área de desenvolvimento humano, depois de facilitação, até, enfim, sempre atenta a novas oportunidades. Eu acho que é de enxergar sinergias e também transitar em outras áreas, que sempre foi uma coisa que me encantou bastante. Então, fiz várias especializações, mestrados em áreas diversas, desde desenvolvimento social, gestão social e desenvolvimento sustentável, há coisas um pouco fora, que eu digo, da caixinha tradicional, que recentemente terminei, não ainda finalizei a parte de tese, mas fiz um trabalho de estudo em cima de design, porque acho que a gente desenha o tempo todo, não é? Projetos, ações, iniciativas, e isso é bem interessante. Então, essa conexão em 2000
2002 começo a atuar no campo da sociedade civil organizada, coordenando uma aliança que era da cooperação internacional de vários escritórios. Eu estou aqui em Recife, minha casa, também de Recife, mas trabalho hoje numa agenda regional para toda a América Latina, também com alguns países da África. Mas nessa ocasião, então, foi quando eu comecei a trabalhar com o campo da sociedade civil. Antes, meu histórico era muito de trabalho voltado para planejamento, gestão e desenvolvimento para o setor privado e para a gestão pública. E aí, nesses últimos 16 anos, passei a trabalhar focado no campo da sociedade civil, interligada e conectada com os diversos atores, principalmente nessa atuação na Vina, onde a gente, enfim, já tem por natureza trabalhado de forma intersetorial. Tem 8 anos que eu estou atuando na agenda também de acesso à água, mas na Vina a gente, enfim, tem essa oportunidade de navegar sobre vários outros temas. Então, já trabalhei com mulheres trabalhadoras rurais na América Latina, reciclagem, inclusão dos catadores, negócios de impacto. E hoje, a agenda de água, assim como outras agendas da Fundação, ela tem uma conexão com todos esses elementos. Então, o tema de inovação, desenvolvimento de tecnologia, você falou de inovação social, os próximos webinars, tudo isso está dentro também, conectado com um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui na Fundação. Muito bem. Obrigada, Thelma. Eu sei que você vai ter muito mais a elaborar nas próximas partes da conversa, mas agora eu vou pedir para a Manuela Curti, do Grupo Europa, para se apresentar também, a nossa outra segunda convidada de hoje. Bom dia para todo mundo. É uma honra poder estar aqui. Queria agradecer o convite, Don. Thelma também, super feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, a minha história com a água começa quando eu nasci. Meu pai foi um dos fundadores do Grupo Europa, Purificadores de Água. A nossa empresa foi pioneira em tratamento de água residencial em ponto de uso aqui no Brasil. A gente nasceu em 1984 e eu cresci muito misturada com a empresa, mas eu decidi fazer um outro curso quando eu me formei na escola. Acabei prestando vestibular e fiz direito. Me formei advogada e aí a vida ela é algo assim bastante surpreendente e acabou que eu estava como advogada da empresa há 1 ano quando meu irmão que estava sendo preparado para assumir a empresa veio a falecer. E 6 meses depois o meu pai também veio a falecer e eu acabei me tornando diretora-geral em 2011, em março de 2011. Naquela época a empresa completava 26 anos, no mês de março mesmo, e a partir de então a gente começou a fazer um trabalho bastante bacana na empresa, no sentido de pensar a água de uma forma mais ampla, de pensar o reposicionamento da marca no mercado brasileiro, mas eu acho que principalmente de ter um olhar mais integrado e mais sistêmico do que a gente faz e como é que a nossa empresa, né, como é que uma organização pode trabalhar a favor de uma transformação maior que vá além dos seus próprios muros. E a gente vem trabalhando principalmente aí um processo de transformação cultural, porque a gente acredita que as grandes transformações começam nos pequenos atos, a partir dos indivíduos, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, a gente se posiciona hoje, a gente, na verdade, acaba trabalhando para cuidar da água, a gente acredita que cuidando da água a gente pode transformar vidas. Então, acho que a minha trajetória na água ela é muito menos técnica, mas ela tem uma visão bastante ampla de como que a gente, como organização, pode impactar o mundo de uma forma positiva a partir do que a gente faz, né? O nosso foco é tratamento de água e agora a gente está nessa jornada de pensar a água de forma ampla. Obrigada, Manu. Obrigada, Thelma. E agora nós vamos entrar mesmo no assunto. Eu acho que todo mundo, já lendo um pouquinho do que as pessoas responderam de por que, assim, o que impulsionou a participação, o tema toca muito forte para muitas pessoas.
e essa realidade que tem desafios muito fortes para mulheres e água, e também tem muitas conexões que são extremamente diversas. E a escolha de vocês duas, como nossos mentores convidados, foi exatamente isso, para mostrar essa diversidade também de experiência e perspectiva. Então, eu gostaria, Thelma, de convidar para começar a falar sobre quais são as conexões na sua percepção entre mulheres e água e os desafios que vêm com essas conexões. E por que hoje, assim, século XXI, por que ainda precisamos focar com o tema de mulheres e água? E então, é isso que é a pergunta. Grata, Dão. Bom, são várias questões. Uma delas tem a ver com, primeiro, as mulheres. Quando a gente vai ver a situação, né, onde as pessoas que têm acesso à água e onde tem os gaps de água, né, a gente vê que isso acontece, principalmente, não exclusivamente, acontece no mundo rural. E as mulheres são as mais impactadas no sentido de que elas têm ainda essa coisa de estarem mais responsáveis pelas tarefas de casa e cuidar dos filhos e cuidar da alimentação, e isso faz com que, de fato, ela tenha aí uma preocupação, ela é afetada mais diretamente, né? Mulheres que têm que impulsionar e buscar alternativas. E há também um histórico, estudos que mostram que são, em sua maioria, elas que vão atrás, né, fazem as caminhadas, onde não tem o acesso à água ali próximo da casa. Então, por essa conformação ainda, que ainda é bastante presente. Mas eu diria que a gente tem também aí, tanto no ponto de vista de serem afetadas, bom, todos são, né, homens e mulheres, crianças, mas por esse papel que ainda é muito forte da mulher dentro das responsabilidades com a casa, com o dia a dia, com a preparação do alimento e etc. Então, isso faz com que ela tenha um impacto aí bem mais forte. Por outro lado, a gente também vê que aí tem um tema de oportunidade da mulher, de fato, aparecer como processos em algumas lideranças. Normalmente, elas impulsionam muitos processos nas suas comunidades para resolver o problema da falta de água, da água de não qualidade, mas normalmente a gente não vê as mulheres em termos proporcionais ainda. Isso tem melhorado bastante. Vou falar muito com o olhar de América Latina, principalmente, onde a gente tem uma maior experiência, mas também pegando um pouco da nossa vivência em alguns países da África. Os papéis de tomada de decisão, quando se constitui um comitê de água, ou um grupo, ou uma associação, aí ela começa a não ter esse mesmo espaço. Então, a gente também, e aí eu estou falando naquela mulher do dia a dia, né? Mas existem também iniciativas em outros espaços, nos centros urbanos, no desenvolvimento de novas tecnologias, negócios. A gente está tendo aqui a oportunidade de ver Manu, uma empresária, né, mulher tocando o negócio, mas ainda não são poucas mulheres em espaço de poder também, seja nas políticas públicas que envolvem os organismos, que envolvem a questão da água, comparativamente, né? Falando em relação às mesmas oportunidades. E na parte técnica, então, aí a gente tem mesmo, parece que a parte técnica operacional, propriamente dita, desenvolver uma tecnologia, ou mesmo atuar nas questões do acesso à água de forma mais técnica e não social, vamos dizer. É quase como se assim, no mundo social tem mais mulheres, mesmo na agenda de água, quando a gente vai e identifica, mas no mundo da tecnologia, das inovações, aí tem menos. Então, eu acho que isso é uma construção mesmo ainda resquício, né, de um modelo mental de cultura que a gente ainda está passando por um processo de transição. Obrigada, Thelma. E é interessante que você falou assim, a presença de mulheres não falta, mas o que falta é o espaço na liderança e no apoio dos jovens também para participar na liderança. É um dos maiores motivos que escolhemos esse tema hoje de água e inovação em mulheres para exatamente tentar impulsionar mais espaço
para a liderança na parte feminina. Então, é muito interessante. Agora eu estou curiosa para ouvir também da Manu. E depois, para todo mundo, os participantes que estão ouvindo, lembra que pode escrever, agora que estamos entrando mais sobre o assunto, pode escrever suas perguntas no chat e, por favor, escreve para a Community Waterlution e nós vamos receber. E nessa fase da conversa, do webinar, nós vamos receber uma ou duas perguntas. Então, se tiver uma pergunta para a Thelma ou Manu, já agora, por favor, pode mandar e nós vamos receber. Manu, na sua perspectiva, quais são essas conexões de mulheres e água e os desafios que enfrentamos hoje? É porque ainda temos que dar importância a isso. Bom, primeiramente, não vou ser redundante, acho que a Thelma trouxe um aspecto bastante importante, né, da relação que a mulher tem com a água, e principalmente na questão da sobrevivência, né, na questão, inclusive, da manutenção da vida, né, em casa, até esse papel que culturalmente a mulher acaba assumindo por ser aí a geradora de vidas, né? E aí, de uma forma um pouco mais filosófica, se a gente se permitir pensar, é até curioso, né? A gente entender a mulher como um ser que gera a vida, né? E a água como algo que é inerente à vida, né? E fundamental à vida. Então, eu acho que essa preocupação, ela talvez não esteja só ligada a uma questão cultural, né, da mulher ser aí a responsável pelo lar, mas também acho que até uma questão talvez mais natural, talvez, da mulher ser esse símbolo, né, de geração de vida, e a água ser aí um item fundamental à vida, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que pode fazer sentido, né? Eu acho que fora esse aspecto, quando a gente aborda aí a questão do papel da mulher, né? Acho que em diversos setores aí da nossa sociedade, e aí abordando especificamente a questão da mulher no desenvolvimento, no que diz respeito às questões da água, seja em relação a tratamento, a acesso, o reuso, ou enfim, o comportamento, eu acredito que a gente tem um espaço bastante amplo, né, para a atuação das mulheres. A gente, infelizmente, tem um dado muito importante, interessante, né, que diz que as mulheres são metade, né, da população mundial e mãe da outra metade, né? Então, é interessante a gente ter essa perspectiva, porque eu acho que até uma pesquisa que foi divulgada ano passado, que diz que a gente vai levar 80 anos, no ritmo que a gente vem, né, que a gente deve levar mais 80 anos para conseguir ter uma igualdade no mercado de trabalho e nos postos de liderança entre mulheres e homens, inclusive considerando a mesma remuneração, já que hoje mulheres no mesmo cargo chegam a ser remuneradas em até 20% abaixo do que os homens nas empresas, né? Exercendo a mesma função, o mesmo cargo. Então, eu acho que esse é um cenário que, quando a gente ouve esse tipo de informação, a gente tem que tomar para si que a responsabilidade nossa, não só das mulheres, e eu fiquei super feliz de ver aqui, e tem vários homens assistindo a gente, eu tenho dito muito isso em algumas palestras sobre liderança feminina, que essa revolução, essa transformação que a gente precisa fazer, ela é de todo mundo, né? Ela precisa ser feita por mulheres e homens, né? Não é nem só um, nem só outro, né? O grande desafio é como que a gente integra, como que a gente se integra, né, como sociedade, para poder alcançar as transformações que a gente precisa, né, a evolução que a gente precisa. E eu tenho dito muito que eu acho que a gente tem a capacidade, né, as mulheres têm a capacidade de fazer isso inclusivamente e a partir do amor, né? Esse é um tema bastante profundo, eu acho que gera aí bastante tempo, né, para a gente conversar sobre isso, mas eu acho que os espaços estão aí, né? A gente precisa ocupar,
E para ocupar, eu acho que precisa ser bastante importante a gente pensar a forma pela qual a gente opta ocupar esses espaços, porque isso faz toda a diferença na construção de longo prazo da nossa sociedade. Então, se a gente quer fomentar um mundo mais conectado, um mundo de paz, um mundo mais integrado para soluções complexas, né, dos problemas complexos que têm se apresentado, eu acho que a forma como a gente escolhe faz absolutamente toda a diferença. E aí, quando a gente pensa em água, eu acho que as propriedades da água têm muito a nos ensinar nesse sentido, né? A água é um elemento fluido, adaptável, transparente, puro, cristalino, enfim, são características, né, que se a gente aplicar no nosso dia a dia, na forma como a gente enxerga o mundo, ou na forma como a gente promove transformações, com certeza a gente tem um potencial muito grande de acelerar esses 80 anos aí para pelo menos uns 20 ou 30, né? Muito bom. Eu já ouvindo, sou assim, nem meia hora dessa conversa, as suas perspectivas, Manu e Thelma, é incrível. Já estou muito feliz de ter vocês duas como nossas primeiras convidadas, porque essa riqueza e essa diversidade sempre fica no meio de tudo que fizemos nos Water Innovation Labs, e de realmente tentar ter uma diversidade de perspectivas para ampliar ao potencial de todos nós que estamos participando. E já nessas primeiras perguntas eu estou sentindo isso, é que minha visão já está sendo mudado e afetado. Então, e uma coisa que você falou também, Manu, que você, isso é um tema que a gente poderia abordar muito mais, é algo que precisamos ter mais tempo. Teremos mais tempo. Então, esse webinar é um início do nosso engajamento no tema de água, mulheres e inovação, e nós vamos ter mais tempo com a Thelma, com a Manu e com várias outras mentoras convidadas e outros exemplos de mulheres inovadoras com nosso evento presencial no dias 11 e 12 de maio. Então, se você tiver como participante jeito de participar, estar conosco no nosso evento presencial em São Paulo, vocês estão super bem-vindos para aprofundar mais ainda esses temas. Agora, nós vamos ter um outro momento conexão. Isso é exatamente para tentar entender as suas perspectivas. Vocês, como participantes ouvindo hoje, quais são suas perspectivas de o que é inovação? Qual é a sua visão de inovação? E quais são as mulheres inovadoras na área de água? Então, eu gostaria de pedir para vocês darem um exemplo de uma mulher inovadora na área da água que te inspira, o que você admira. Então, isso vai ser um outro momento conexão. E se não tiver um exemplo que vem fortemente na sua cabeça, ok, queremos entender a sua visão de inovação, porque tem vários. E entendendo o que é que você percebe como inovação, também vai ampliar a nossa perspectiva do que é inovação e podemos trabalhar mais ainda para incluir e abrir o potencial de todos. Então, esse é o seu convite agora, momento conexão. Qual é a sua visão de inovação? E, por favor, dá um exemplo de uma mulher inovadora na área da água. Enquanto vocês estão refletindo e pensando, o convite da Thelma e da Manu hoje e de várias outras mentoras que nós vamos ter no nosso evento presencial foram exatamente respostas, porque eu coloquei essa pergunta para o grupo dos participantes do Water Innovation Lab Brasil 2017. Tivemos 70 jovens juntos do país inteiro, de outros 8 países. Eu coloquei para aquele grupo de participantes a mesma pergunta sobre quais são os exemplos de mulheres inovadoras liderando na água. E muitos dos nossos mentores convidados hoje são frutos dessas respostas. Então, realmente, essa interação é importante para nós e queremos atender e desenvolver as suas ideias. Então, eu estou agora vendo que pessoas estão começando a escrever qual é a sua visão de inovação e dá um exemplo, por favor, de uma mulher inovadora liderando na área da água. Pode ser em outro país, pode ser aqui no Brasil, pode ser sua irmã ou sua colega, ok? Então, agora a gente vai esperar mais um pouquinho para receber essas respostas. E depois, Thelma, nós vamos para você começar. Eu sei que é pouco tempo para entrar num tema tão grande quanto inovação e de pensar sobre essas inovadoras, mas é para dar um gosto e para abrir essa reflexão coletiva. Bom, Thelma, para você.
Olha, a inovação, eu acho que, para mim, tem a ver com a gente estar atento à demanda, ao que o lugar, né, o território, pode ser uma comunidade, uma cidade, o mundo está precisando, e que a gente, né, enfim, o que a gente pode ofertar para fazer uma diferença nesse processo, né? Então, às vezes, é criar quase nada, porque nada também vem do zero, uma nova tecnologia, criar ou melhorar uma tecnologia com alguns outros elementos que ela não tenha, um processo, a forma de fazer isso dentro do trabalhar, o como trabalhar com as comunidades, mas também pode ser levar algo que já existe, mas que não faz parte da realidade daquele lugar. Eu acho que a gente, às vezes, fica querendo inovar. Inovar é levar este novo, que pode ser o novo para aquele território. Pode até ser algo que já existe, mas que precisa ser adaptado à realidade daquele território, daquele contexto que vai estar sendo colocado. Porque isso é, para mim, o fundamental, é estar atento ao que este lugar, a cultura deste local, para essas necessidades. E aí você ofertar coisas, né, sejam inovações tecnológicas, processuais ou de qualquer outra natureza, que venha dar essa contribuição para esse local. Às vezes a gente fica nessa, né, a gente está vivendo inclusive uma onda, né, positiva, eu diria, de trabalhar o tema da inovação de uma forma bem ampla, mas às vezes fica uma ansiedade da inovação pela inovação. Ela não pode estar nesse caminho, eu não acho que isso é o que ajuda, o que faz a diferença, né? Você tem que estar na inovação que faz sentido, a inovação que é uma real necessidade. Então, o que é isso? É algo que já existe, aí eu vou pesquisar e ver como adaptar isso a essa realidade. Você já está fazendo uma inovação que você está levando e adaptando, porque nada dá para copiar e colar totalmente. Nenhuma tecnologia. Quer dizer, mesmo as tecnologias, por exemplo, que a Europa tem desenvolvido, na hora de implementar isso, dependendo do escopo da onde vai ser colocado, vai exigir no processo de implementação algum tipo de inovação, que é diferente de só a tecnologia em si. Então, eu acho que estar atento a essa demanda do que o mundo está. E, para isso, eu acho que a gente precisa estar atento, sermos mais observadores, né? Aguçar mais os sentidos para, de fato, entender o que o mundo está precisando, em vez da gente só ficar levando demanda, levando soluções, sem observar a real necessidade disso para as pessoas, né, e para a comunidade como um todo. Eu acho que aí está o meu olhar da inovação a serviço. Para mim, a inovação precisa estar a serviço, de fato, de um bem-estar, de uma melhoria de qualidade de vida, de uma melhoria, né, que possa trazer, de fato, o acesso permanente de qualidade, por exemplo, da água, quando a gente está aqui falando disso, né? Porque hoje a gente tem o desafio não só de ter a água, ainda tem muitos territórios que não têm água de forma regular, e a gente ainda está vivendo também a iminência de cidades não terem água. A gente viu recentemente, alguns anos, 2 anos atrás, São Paulo passar, e foi interessante, eu só queria fazer um recorte nesse tema, que foi uma oportunidade de trazer a agenda de água para o tema nacional, quando a crise acontece num território como é o centro financeiro, né? Numa cidade, no entorno de uma cidade. Mas vamos ser bem sinceros, a questão da água já era um problema há bastante tempo, e a gente tem que aproveitar, claro, positivamente, o fato de colocar isso na agenda. E a gente sabe que muitas outras cidades, a gente está vendo o Distrito Federal hoje passando também por restrição hídrica, e outras grandes cidades estão na iminência de passar. Infelizmente, a gente tem outras questões que atrapalham e fazem esse tipo de informação não ficarem disponíveis para o cidadão. E a gente tem um monte de outras comunidades que não têm acesso, e mesmo nas cidades que ainda não têm o acesso à água de forma regular, né? E normalmente essas são comunidades periféricas, as mais vulneráveis, que estão nesses centros. Então, assim, como que eu posso inovar? E eu posso inovar, seja dentro da minha cidade, conhecendo essas outras realidades que existem, inclusive dentro do próprio território. Então, a água aí, seu de múltiplos usos, né? Como é que a gente pode estar levando, de fato, inovações que façam sentido para as diversas realidades que a gente tem, seja no mundo urbano, seja no mundo rural.
E obrigada, Thelma, pela essa sua visão e perspectiva. E eu vou agora convidar a Manu também para responder e vou pedir para você refletir, enquanto a Manu tá falando, sobre alguns exemplos que você já cruzou na sua vida de mulheres inovadoras. Possivelmente não são conhecidas, possivelmente não são com perfis públicos, mas que são mulheres inovadoras nessa área. Então, eu vou deixar isso com você para você refletir um pouquinho, enquanto a Manu também responde, e depois vamos voltar para ouvir se tiver um exemplo de uma mulher que te inspirou nesse sentido, com uma inovação ou um engajamento inovador. Manu, agora, sua perspectiva sobre isso, o que é inovação para você? Você já tocou um pouquinho sobre isso na sua primeira fala, mas eu gostaria de você elaborar e pensar num exemplo, compartilhar um exemplo de uma mulher inovadora nessa área da água. O que ela está fazendo? Bom, eu acho, eu estou assim bastante na linha da Thelma, né? Eu acho que inovação tem a ver com observar as demandas e trazer respostas relevantes para atender essas demandas relevantes, né, da sociedade. Mas acho que também inovação tem a ver com a capacidade de se antecipar aos problemas, né? Então, de ter uma visão sistêmica do mundo, né, de como as coisas funcionam, como elas se integram, e nesse olhar, né, tentar se antecipar a algumas questões, alguns problemas que podem acontecer e trazer soluções para isso. Inovação é também não só o produto em si, mas também a forma de implementação, como a Thelma bem colocou aqui, observando exatamente a diversidade, né, que a gente tem aí pelo mundo. Então, se a gente pega, por exemplo, só o nosso país, né, é um país gigantesco que tem suas particularidades em cada estado que você vai, você tem comportamentos totalmente diferentes, culturas locais totalmente diferentes. Então, observar que as soluções, às vezes você tem o mesmo produto que você vai implantar de formas diferentes, ou às vezes você vai ter que fazer algumas adaptações no produto que você tem, dependendo da região que você vai. E quando a gente fala do tema água, a gente tem que lembrar que a água é algo muito vivo, né? Não é algo estático. Então tem muita gente que pergunta pra gente como Europa, né? E aí, quando que vocês vão começar a estratégia de internacionalização de vocês, vender para outros países? E aí, assim, o nível de complexidade é que a gente não pode simplesmente pegar o mesmo produto que a gente usa aqui e sair exportando para todos os outros países, porque as questões relacionadas à água e as necessidades, inclusive a legislação, né, desses países são diferentes, são diversas, né? Então, tem uma série de adaptações que a gente precisa acabar fazendo e precisa ter atenção para poder fazer uma estratégia como essa. E a gente, nesse momento, tem bastante foco aqui no Brasil, né? Em crescer aqui no Brasil. Acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda por aqui, então nosso foco tem sido por aqui por isso. Mas, então, essa perspectiva da inovação na água também tem que observar muito as necessidades locais, né? Quando a gente fala das inovadoras, tem algumas, né, inovadoras aí trabalhando de formas bastante diferentes. Eu posso citar algumas, Dó? Não precisa ser uma só. Pode citar algumas, ou se tiver algum mais forte, para você decidir. Bom, eu acho que a Thelma trouxe um aspecto bastante interessante na primeira resposta que ela deu, que ela falou que ainda faltam mulheres, né, na área do desenvolvimento tecnológico, né, mais voltado à pesquisa, ao desenvolvimento de tecnologia. Então, acho que a gente vê, na verdade, a gente vê poucas referências, né, femininas, isso em todas as áreas, né, aqui no Brasil, né, quando a questão é mais científica, né. Recentemente eu vi uma notícia, né, que me tocou bastante, de uma brasileira chamada Nadia Ayad, que ganhou um prêmio por ter feito um projeto de dessalinização e tratamento de água para grandes massas aí a partir do grafeno, né, que é um subproduto do carbono, se não me engano.
E eu fiquei super feliz, na verdade, né, quando eu vi essa notícia, porque é uma jovem, né, formada no IME, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que já teve algumas passagens aí por universidades internacionais, e que agora tá aí com a perspectiva de ir para fora para conseguir continuar as suas pesquisas, né? Isso é uma realidade daí como país, eu acho que muito, muito triste, né? Porque a gente tem grandes talentos aqui no Brasil, a gente tem vários recursos do ponto de vista humano, né? Como potencial para a gente desenvolver inovação aqui. E infelizmente a gente vê aí o pessoal acaba saindo do país para ter recurso, né? Para conseguir estudar fora e pesquisar, né? Então conseguir bancar a sua própria vida como pesquisador, né? Seguir no campo da pesquisa e inovação, enfim. Então, acho que essa é uma moça que eu gostaria de citar aqui, e até se vocês quiserem ir atrás, aí eu acho que é bastante, bastante legal, assim, dar uma pesquisada nela. Nadia Ayad, o nome dela. Eu queria citar aqui também a Flávia está presente aqui, a Flávia Ramos, é uma amiga que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Rio Doce, um trabalho que exige aí bastante força, bastante garra, bastante perseverança, tem que ter muito estômago e principalmente tem que ter muito amor, né, para fazer. Eu acho que é uma das lideranças aí que vem surgindo dentro desse tema, com um olhar bastante voltado para a questão comunitária, social, enfim, mas que tem para trazer melhorias, né, ou para reverter a situação que aconteceu lá no Rio Doce, tão triste, né, e tão esquecida, né, pela nossa sociedade em geral. Então, queria até aproveitar aqui, né, e agradecer a tua presença aqui, Flavinha, e te dar os parabéns. Tem também a Dawn, né, que está aqui. Eu acho que eu queria citar porque eu acho que o Will é um movimento bastante importante que começou no Brasil ano passado. E, enfim, eu acho que é super inovador o que o Will está fazendo e como está fazendo. Né? Então, aqui a gente não está falando ainda daquelas iniciativas, talvez que sejam super escaladas, né, nesse momento, mas a gente está falando das iniciativas que são inovadoras. Então, eu espero realmente que o Will seja uma iniciativa, um movimento que tenha longa data, que cresça muito, que a gente consiga escalar isso de alguma forma. Queria citar aqui a Karen, né, como fundadora aí da Waterlution, então que também é uma pessoa que trabalha bastante focada nessa questão, buscando formas totalmente inovadoras de colocar bastante gente para pensar a respeito das questões da água no mundo inteiro, né? E eu acho que enquanto a gente não trouxer consciência sobre esse tema e não discutir sobre esse tema, a gente não vai conseguir trazer a inovação que o mundo precisa, né? Então isso vai acabar ficando restrito a alguns locais ou algumas pessoas. Eu acho que o grande ponto é quando essas inovações elas surgem, a gente tem que achar uma forma de escalar isso e colocar a serviço do maior número de pessoas possível. E queria citar aí por fim a Fê Cortez. Ela não tá, ela tá e não tá, né, relacionada diretamente ao mundo da água, mas ela tem uma iniciativa chamada Menos um Lixo. Ela está bastante vinculada a iniciativas de mudança de comportamento em relação ao consumo. O consumo está diretamente relacionado às questões de impacto ambiental, e quando a gente fala de água, a gente também consegue correlacionar isso diretamente, porque quanto mais lixo a gente gera, mais potencial de contaminação dos nossos mananciais, dos nossos rios, enfim, já que a gente aqui no Brasil, infelizmente, não tem uma infraestrutura, né, básica em relação à coleta de lixo, à destinação de resíduos sólidos, enfim, é uma coisa gigante, né, se a gente for discutir sobre isso. Eu acho que a Fê tem feito um trabalho incrível, e ela recentemente está fazendo um trabalho junto à ONU com relação aos mares, né, então também aí diretamente relacionado à água, e diretamente relacionado à poluição dos mares aí. Então, eu acho que essas são algumas mulheres que estão atuando de formas bastante diferentes aí e que todas se conectam com o tema da água. E pelos exemplos,
Thelma, você também tem um exemplo para compartilhar e eu queria só chamar a atenção no chat. Vocês estão escrevendo coisas incríveis, impactantes. Recebemos vários exemplos dos outros participantes de inovadoras da água e quando a Manu citou a Flávia, vocês podem ler aqui até eu não sabia, mas a Flávia está aqui conosco e a mãe dela e elas citaram uma e a outra, então mãe citando filho citando filha citando a mãe, então essa até me arrepiei agora, essa continuidade, esse poder feminino na inovação na água realmente é algo que temos que ampliar. E citamos também no chat as suas respostas, vários líderes de alianças, de empresas, de organizações, e vocês estão lendo, então eu não vou parar, porque se eu começar a dar nomes também eu vou esquecer, não vou encontrar no chat, mas esse chat vai fazer parte também do que vai ficar no site depois, então estamos gravando esse webinar e o chat também vai ficar como recurso, então não vamos perder nada, nem numa coisa falada, nem também nem numa coisa escrita. Então, obrigada pela participação de vocês como participantes e nossas mentoras. Agora, eu vou voltar para você, Thelma, para seu exemplo e depois nós vamos para nosso próximo tema, mas eu acho que tudo está fluindo muito naturalmente. Então, Thelma. Grata. Eu fiquei aqui também, compartilho com as indicações de Manu e fiquei também, vou pegar uma representante de algumas iniciativas que eu acho que também estão fazendo aí a diferença. Eu vou citar aqui Mirta Paz e Glória Terreira, que são lideranças de gestão comunitária de água em seus países, respectivamente Paraguai e Chile. Então, eu digo isso porque a gestão comunitária de água já é invisível por natureza. E ainda ter mulheres dirigindo federações nacionais que envolvem organizações comunitárias de água de todo um país é, de fato, um papel relevante que essas mulheres vêm tendo de estar inovando e de estar tendo essa força, né, dentro dos seus países. E comprometidas não só com seus territórios, mas também com todo o desenvolvimento da região. E aí aproveito também, eu acho que eu vou aqui eleger uma mulher, é sempre difícil, mas eu vou pegar a Valkyria Smith, que é da rede ASA, né, Articulação do Semiárido, para, em nome dela, na verdade, homenagear, eu acho que a todas as mulheres lideranças que tem dentro da rede ASA, que vem impulsionando nos últimos anos toda uma nova visão de convivência com o semiárido a partir da água, mas a água como um elemento propulsor de trabalhar toda uma perspectiva de conviver com o território, né, de acabar com o paradigma de combate à seca, mas de conviver com esta faz parte da natureza desse território, a questão de termos secas intensas, né? Então, aí eu acho que é uma forma da gente estar homenageando também essas mulheres que são uma rede, é difícil a gente ficar elegendo uma pessoa. Tem uma professora também aqui da Universidade Federal de Pernambuco, Sávia, do Departamento de Engenharia Ambiental, que tem feito estudos e é uma dedicada, assim, super de coração, a pensar tecnologias e está muito comprometida com o seu olhar dentro, né, da utilidade, isso que eu falei, né, da inovação a serviço de uma utilidade para transformar aquele território no tema de água. E, enfim, eu vou aqui homenagear também as mulheres lá no norte e vou pegar a Val de Cleia, que é da FAZ, fundação, assim, que é uma guerreira que impulsiona e acompanha e gerencia todos os programas de água que a Fundação Amazônia Sustentável vem desenvolvendo em comunidades isoladas, né, num desafio grande que é uma outra realidade nesse nosso Brasil, que são Brasis, com diversas realidades. Então, a gente precisa entender que aí o território, né, a Amazônia, o semiárido, o Sudeste, enfim, cada um, né, nos diversos biomas também, eu acho que pensando aí a coletividade, tem muitas mulheres envolvidas, engajadas na temática da água. Então, é muito mais para trazer esse elemento e a gente espalhar, né, essas lideranças que estão aí já fazendo muita coisa bacana. Obrigada, Thelma. É incrível, porque eu estou pensando na diversidade de quem temos nos participantes, entre nós aqui,
com a equipe do Will Brasil, todos os mentores que vão participar no dia 11 e 12, os convidados que vão apresentar os seus trabalhos de várias partes do mundo. Falei, nossa, eu não duvido que pelo menos dois ou três nomes, entre os nomes que vocês citaram e os nomes que foram citados dentro dos participantes, pelo menos 2 ou 3 vão ser totalmente novidade para cada participante. É essa coisa de espalhar conhecimento, de ampliar a visão do que é inovação e engajamento com mulheres, é exatamente a intenção desse trabalho que estamos fazendo. Então, eu estou sendo muito contente. Com certeza, nós vamos pegar todos os nomes que foram citados para ter essa referência e para ampliar nosso conhecimento delas e também para convidar elas para conhecer mais sobre os participantes e o trabalho que estamos tentando ampliar e fazer juntas. Thelma, eu vou ficar com você, tá? E vamos continuar pensando sobre esses exemplos que tivemos, pensando sobre essa visão do que é inovação, quais são os desafios. Agora vamos olhar para oportunidades. Então, onde existem essas oportunidades para esses jovens mulheres nesse espaço de inovação? Escrevemos aqui o Water Innovation Space, que eu sei que não tem uma tradução muito boa, mas é o espaço de inovação mesmo, de água, no Brasil, com sua perspectiva mais ampla de América Latina, possivelmente globalmente. E o que precisamos fazer? Nós que já estamos trabalhando para ampliar essas possibilidades, o que mais precisamos fazer em rede para ampliar o potencial dessas oportunidades? Por favor. Obrigada. Eu vou fazer só um comentário ainda em cima do tema anterior, que é da importância da gente ter acesso a diversos tipos de redes, né, e articulações, né, da agenda de água. A agenda de água é uma agenda muito ampla, certo? E aí, claro, dentro dela, a gente tem esse desafio, porque tem subtemas, e cada um deles é um mundo. Você tem aí um desafio de ter uma visão mais sistêmica da perspectiva da água nas suas diversas facetas. E muitas vezes cada um só está circulando dentro do seu próprio subtema, vamos falar assim. Então, eu diria que conhecer e dar essa oportunidade da gente ficar aqui citando isso e também provocar que as pessoas busquem conhecer outros grupos, outras agendas que também trabalham com o tema de água, para ver sinergias, né? Eu acho que isso também é um desafio que faz com que sejam as políticas públicas dentro dessa agenda tenham mais dificuldade de serem resolvidas ou atendidas no seu contento, até por essa extensão. Bom, mas voltando aqui para a pergunta atual, quer dizer, o que a gente precisa fazer, onde é que estão essas oportunidades? Eu acho que estão em todos os lugares, não existe restrição, vamos começar por aí. Eu acho que a gente não pode ficar vendo lá, eu diria que tem muita, porque exatamente ainda a gente tem uma certa, vamos dizer, defasagem, vamos talvez dizer assim, pelo menos de mostrar a mulher como estando presente fortemente nesses espaços. Elas existem, mas a gente ainda não tem essa presença tão forte, seja no mundo dos empreendimentos, das inovações tecnológicas, na inovação social, aí ela já aparece bem mais. Mas, na verdade, eu diria que a oportunidade é onde existe a necessidade, onde existem processos que são importantes dentro da agenda de água, a mulher pode estar atuando. Né? A água, a gente deve estar atuando, seja como cidadão, já é um papel no seu tamanho, mas entender o ciclo da água, entender que papel eu posso ter de gerenciar, monitorar as políticas que têm a ver com o meu acesso à água, inclusive, na minha cidade, nas questões do rio, de proteção das fontes. Existem várias formas de a gente estar atuando, e às vezes a gente fica pensando que só pode fazer uma grande coisa. A grande coisa começa no micro, começa você também se conectando com o seu território, vendo as necessidades, você como cidadão. Se a gente conseguir ampliar essa visão da importância da água, das fragilidades que a gente ainda tem, porque a gente está vivendo ainda um processo de
a cultura de uma nova água, da água entendida como um recurso que, ok, ele pode até ter aí uma quantidade imensa, a gente está num país privilegiado, 12% da água doce do mundo, porém, se a gente sabe que a água contaminada, que a gente ainda tem muito problema de saneamento, né, na nossa região, especialmente na América Latina, se isso segue, a gente vai estar poluindo e contaminando nossa própria água, né? E a escassez hídrica aqui também, com as mudanças climáticas, é algo que vem se intensificando. Tudo isso combinado, se a gente não atenta para a questão da água, a gente pode estar ampliando e tendo problemas sérios, que já estão aí, estão postos, mas ainda culturalmente esse entendimento de que a água é um recurso ilimitado, né? Ele ainda faz com que esse entendimento. Então, por aí eu já digo que é um campo muito importante. Se a gente está nos contatos que a gente tem na nossa casa, se a gente conversa sobre isso, se a gente se atenta que água não é só o momento em que eu tenho ou não tenho água quando eu abro a torneira, ou uma conta que eu pago quando chega a minha tarifa do meu condomínio ou da minha casa. É mais do que isso. Eu preciso entender um pouco mais sobre isso. E aí tem um papel que a gente também pode estar cumprindo desse lugar, que aparentemente é simples, mas que é a base. É a base é isso que dá força para você fazer mudanças, você ter políticas públicas voltadas para atender essas necessidades. Mas a gente precisa da cidadania por trás, entendendo que isso é, sim, uma necessidade, uma demanda, e aí ter força para alavancar, né? E, além disso, nesses outros espaços que a gente já vem comentando, né, ampliar as pesquisas, as cientistas, as, né, empresárias, né? Enfim, eu acho que não tem um local, as oportunidades são em todos os locais, mas eu faria primeiro esse convite para ser da gente como cidadã, né, que a gente, de fato, comece a pautar isso dentro da nossa agenda, nas nossas conversas familiares, na educação dos nossos filhos, sabe? Para que esse tema e essa agenda seja melhor entendida. Então, a gente tem aí um esforço de buscar compreender, né, de aprender mais sobre esse tema, e trabalhar na forma mais simples, que é no meu dia a dia, sem ser uma coisa chata, né? Não é aquela coisa de ficar controlando só, ai meu Deus, vamos ficar agora controlando um monte de mulher, controlando a questão do uso da água. Não, eu acho que pode ser algo um pouco mais o controle, o cuidado com a água, ele vem com a ampliação da consciência, e não da gente ficar ali controlando todo mundo dentro de casa, mais conversando sobre isso, trazendo informações. E aí eu acho que isso faz uma grande diferença, uma grande oportunidade. Isso está claro para homens e mulheres, esse desafio, porque a gente, de fato, precisa criar uma nova cultura da água, uma cultura de cuidado com a água. E para isso eu acho que a gente precisa entender o ciclo da água, a gente precisa, né, conhecer mais as oportunidades não só de economizar a água, e não só a gente como cidadã na nossa casa, que a gente sabe que o grande consumo de água também está no setor industrial, né, e está na agricultura. Tenta entender isso, mas para pleitear melhorias de eficiência hídrica, de reuso da água, enfim, tudo isso depende também de que a gente conheça e amplie o nosso horizonte sobre a questão da água. Então, aí é onde eu vejo que a gente pode estar não só estimulando a presença das mulheres em processos de decisórios, que possam estar aparecendo também a sua contribuição, que muitas vezes elas estão, mas não têm a oportunidade de serem reconhecidas como ali no processo de decisão, mas também nesse processo do dia a dia da gente como cidadão. Ampliar, sermos alto-falantes, né? Reverberar isso dentro das nossas redes sociais, na nossa rede familiar e profissional também. Obrigada. Eu estou sendo muito motivada mesmo com a sua fala e a diversidade de espaços que temos para engajar. E que dentro da nossa realidade cotidiana, profissional, pessoal, social, temos muitas oportunidades para fazer essas pequenas transformações e para assumir essa responsabilidade.
eu gostei também quando você falou para não vir uma coisa chata também. Não, não, é exatamente o contrário, é de empoderar essa responsabilidade com prazer, e já foi falado também com amor e com uma noção de paz. Bom, Manu, eu sei que é um desafio para seguir, mas eu vou te convidar e com certeza você vai ter outras perspectivas ricas para contribuir sobre essa ideia de onde existem as oportunidades e o que é que precisamos fazer para ampliar o potencial. Gente, eu falo para vocês, é muito difícil falar coisa a mais do que a Thelma, mas ela fala tudo, aí então eu vou ficar redundante. Olha, mas eu acho que assim, eu acredito muito na mudança a partir do micro, né? Eu acho que uma cultura, ela se faz da união de pequenos gestos constantes, né? De pequenas tomadas de decisão, de pequenas escolhas todos os dias, né? E isso dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, no mundo, né? Então, eu acho que esse cuidado com o micro, ele é muito relevante para transformar o macro, né? E eu tô cada vez mais convencida que o maior impacto que a gente pode causar é a partir do exemplo, né? É a partir do gesto, da atitude, né? Tem uma frase que diz assim: os seus gestos falam tão alto que eu não consigo não consigo ouvir o que você diz, né? Então, o que você faz está falando tão alto para mim. Você pode falar o que você quiser da tua boca que eu não consigo ouvir, né? Meu pai dizia isso, falava, olha, o corpo fala 90%, né? A boca fala 10%. Então, acho que a gente também entender as diversas linguagens, né, que a gente precisa usar quando a gente tem intenção de provocar mudanças ou transformações, dependente do tamanho que elas sejam, né? Eu acho que tem um outro aspecto bastante importante, que a Thelma também falou, que hoje a gente tem uma fragmentação, né, da atuação, né, com relação à agenda da água, né? A água, ela está relacionada a tudo, né? Tudo que a gente consome, por exemplo, tudo que a gente compra, todos os produtos que a gente precisa, todos os alimentos que a gente come, tudo, né, tem na sua cadeia água, né? Toda a vida no planeta só existe porque existe água. Então, a agenda é realmente gigantesca. E aí, aqui pela conversa e pelo que eu estou observando aqui também no chat, cara, existem milhares de iniciativas, né, espalhadas pelo Brasil, quanto mais pelo mundo, né, que são lideradas por mulheres e das mais diversas ordens e tamanhos, né, impactos. Eu vejo que existe uma oportunidade muito grande da gente entender como que a gente consegue criar a integração entre essas iniciativas, né? Eu acredito muito que mais do que a soma, né, dessas iniciativas é o que existe entre, né, essas iniciativas e quais são as possibilidades de inovação que existem nessa conexão, né, nesse relacionamento, que talvez nunca existirá se a gente continuar separado, né? Então, eu acho que talvez um caminho, né, uma ideia aí é a gente pensar um pouco sobre como que a gente gera a integração dessa rede, né, de uma forma que seja estruturada e que seja constante, porque tem muito trabalho, né, tem muita coisa para fazer. Acho que a comunicação sobre o tema, né, falar sobre o tema, comunicar, informar, é muito importante, né, porque embora seja algo que todo mundo tá vinculado assim vitalmente, vamos dizer assim, né? A gente quase não fala sobre isso, não vê notícias sobre isso. Quer dizer, a gente que está nesse mundo, a gente busca, a gente vê, a gente tem um olhar diferente. Mas a massa, a maioria das pessoas acabam só se dando conta, né, de pesquisar, de ir atrás, de querer saber,
quando aquilo afeta diretamente a sua vida. Então, quando falta água na torneira, ou quando a água na torneira sai suja, ou quando a água está com gosto, enfim. Então, isso é alarmante, né? A gente precisa falar mais sobre isso, né? E a gente precisa ouvir mais sobre isso, a gente precisa ver mais notícias sobre isso, né? Então, eu também acho que esse é um outro pilar bastante importante para ser trabalhado, porque senão a gente não vai conseguir, né, inaugurar essa nova cultura pela água, essa cultura de cuidado, de reverência, até de gratidão, né? Porque então, estamos vivos porque tem água, né? Então, eu acho que tem muita coisa para fazer e eu investiria um tempo assim em pensar como que a gente se reúne para a gente desenvolver os nossos entres, né? Muito bom. E obrigada, Manu. E falando dos nossos entres, eu vou pedir, incentivar, convidar, se você tiver uma pergunta, depois de ouvir tudo isso que já falamos nesse pouco tempo que temos agora com a Thelma e com a Manu, por favor, pode mandar suas perguntas. A gente vai ter tempo agora para receber. E eu vou agora jogar uma pergunta que não estava no programa, mas eu acho sempre bom ter algumas surpresas e nesse tipo de diálogo é que surge naturalmente. Falamos de jovens, na perspectiva do Water Innovation Lab, Waterlution, Water Innovation Lab Brasil. O nosso foco é jovens, 18 a 35, então é um leque bem grande da percepção do que é jovem. E por que é que nós focamos nos jovens? É porque já reparamos que entre a formação tradicional, seja escola social, ou faculdades, ou primeiros empregos, ou engajamento comunitário, qualquer que seja, que nesse momento de lançamento para ser realmente um participante forte no mundo, é para ter capacidade de ser uma agente de transformação que falta. E falta e tem grande demanda para experiências que incentivam colaboração, cooperação, criatividade e inovação. E por isso que nós temos esse foco sobre 18 a 35, esse foco em jovens. E a gente está olhando para o futuro, então vários momentos na nossa conversa hoje, com a Thelma e Manu também, ambos citaram, que para inovar você tem que ter uma perspectiva do que é que vai vir. Então esse olhar para o futuro e para fazer um tipo de trabalho de scenario planning, de planejamento de cenários, para olhar para o futuro, para ter uma ideia do como que é que você pode ser relevante e impactante no futuro. E vendo como que é que o mundo está mudando com os impactos de tecnologia, com os impactos e mudanças sociais que estão acontecendo, nós reparamos que essa importância de colaboração e cooperação e engajamento entre setores é cada vez mais importante, porque estamos no início de uma mudança radical em todos os processos sociais, profissionais, personais que temos por causa dessas mudanças tecnológicas, climáticas e sociais. Bom, isso é um pouquinho do resumo do porquê nós trabalhamos com esse foco com jovens 18 a 35. Claro que essas capacidades são relevantes para pessoas acima de 35 e menos do que 35 e são relevantes para homens e mulheres. Mas o nosso foco hoje é mulheres, inovação e água. Falando tudo isso, agora eu vou para você, Thelma, primeiro. Você falou no início da sua jornada de quanto você fez de formações diferentes para chegar onde você está hoje. Então, essa é a pergunta. E agora a Manu vai ter privilégio, porque eu estou te perguntando primeiro e provavelmente ela vai achar que eu vou fazer a mesma pergunta para ela. Então, vamos ver se vou ou não. Mas, indo para você, se você tiver, agora com toda a experiência que você tem, sua perspectiva de hoje, rica e diversa,
Você olhando para você de 18 anos, qual seria uma fala, uma dica, ou algo para compartilhar com ela para dar mais confiança e incentivo para começar a ser um líder já? Isso é minha pergunta. Eu sei que não é nada fácil, mas é bom terminar com desafios. Ok. Não sei, vou ver se eu compreendi bem a sua pergunta. Assim, o que eu diria para mim mesma ou para um jovem de 18 anos hoje, do que, né? Eu acho fantástico o momento atual nesse sentido, porque a gente tem uma oportunidade de, mais até do que na minha época dos meus 18 anos, porque esse mundo conectado, tudo tem vantagem e desvantagem, esse mundo conectado faz a gente hoje ter uma noção global, ter acesso a uma informação muito mais instantânea, né, que a gente não tinha antes. Claro que a gente perde aí às vezes o contato com a natureza e contato com esse ambiente que a gente é parte dele. Então eu diria que é aproveitar essa oportunidade desse acesso à informação que a gente tem, claro, sabendo selecionar, porque senão a gente se perde no meio de tanta coisa, que eu acho que é sempre um desafio. Mas fazer isso, fazer conexões, conhecer grupos, então ir atrás dessas conversas, né, de ter, sejam presenciais, sejam à distância, e conhecer outras realidades, até para você fazer esse processo dentro do seu território, é importante a gente ter conseguir ter uma visão um pouco mais ampliada. Porque às vezes a gente se sente muito só, ou acha que os desafios só estão na mão da gente, né? A juventude, por natureza, ela tem essa coisa de desbravar e de achar que tudo pode, o que é uma energia muito positiva e importante para esse momento do mundo que a gente está, para esse tamanho de desafio que a gente tem também na agenda de água e outras agendas atuais, globais. Então, assim, busque conhecer outros processos. A gente tem estimulado na Fundação Avina, na nossa agenda aqui de acesso à água, a gente tem feito alguns trabalhos com a juventude, né? O Engaja Mundo é uma rede que a gente tem estimulado, fazer debates sobre água, e temos tido assim um retorno muito bacana, com pequenas iniciativas, o simples fato de eles conseguirem sentar, conversar com jovens em outras cidades, se reunir para debater quais são as questões que eles estão vivendo. Acho que é uma experiência muito rica que a gente viveu ano passado com um pequeno projetinho que a gente tinha com a turma do Engaja, que era dos jovens irem para alguns centros, 7 cidades aqui do Brasil, e eles foram fazer conversas sobre o tema da água. E foi tão importante escutar os outros jovens dessas cidades, quais eram as questões que eles tinham, que percepções eles tinham. Não era ir lá para dar um monte de informação, mas de entender o que os jovens desse território estavam sentindo. E foi tão interessante que isso gerou uma campanha depois sobre água. A água não era um tema exclusivo, assim, específico, eles têm do Engaja Mundo, mas se tornou um tema relevante hoje, prioritário, dentro da agenda deles. E aí isso está também para outros, os jovens que estão nos territórios. A gente tem provocado também a juventude que está, por exemplo, com os nossos parceiros. A Avina não trabalha isoladamente, a Avina atua e tem a capilaridade que tem, porque a gente tem parceiros locais espalhados por toda a América Latina. Então, em cada uma dessas organizações, atualmente a gente tem aqui no Brasil uma agenda muito forte de água, envolvendo inclusive a iniciativa privada, e os parceiros locais, por exemplo, que estão na Amazônia, que a gente também tem provocado, olha, vocês trabalham com jovens, como que pode trabalhar melhor essa agenda? Então, assim, acho que a juventude está aí com essa ferramenta que está a serviço, usar positivamente, que é a gente ter internet, conseguir acessar e conversar com pessoas em todos os lugares. Então, olhar para o seu local, mas também buscar se engajar e conhecer outras realidades, porque às vezes a gente tem aí um volume já de informação, de conhecimento, que ele precisa ser apropriado, né? E que às vezes também tem uma economia, vamos dizer assim, de energia. Então você às vezes está desenvolvendo algo que outro já fez e que não é que a energia vai ser muito mais para entender e ver como adapto isso à realidade da onde eu estou atuando, né? Então essa energia é aproveitar, eu diria,
eu tenho uma filha de 20 anos, também passo esse pouco desse estímulo dela, para que também, ou seja, na agenda de água e outras agendas, mas essa consciência, né, de ampliação, aproveitar essa inquietação e vontade de contribuição que a juventude tem, e por isso que eu parabenizo a iniciativa de vocês, porque, de fato, a juventude ela é muito importante, está aí para poder fazer esse mundo melhor, né? Já hoje, né? Não é daqui a X tempo. Essa juventude que está nesse processo já está fazendo essa mudança aqui e agora. Então, se a gente pode ajudar a ampliar essa visão, né? A ter esses intercâmbios intergeracionais também, que eu acho que é bacana, de promover, de estimular, de conversar com uma galera que tem mais experiência, mas também entender que a inovação, a ideia, ela pode vir de alguém que nem está, né, não tem a ver com escolaridade também, isso é importante, a gente tem que dar muita escuta e oportunidade para as pessoas, para os jovens que estão no campo, para os jovens que tomaram a opção de fazer um outro tipo de escolarização, mas que estão nessa curiosidade, com essa vontade de estar contribuindo. Então, aí essas oportunidades de conexão, de contato e de escuta. Esse exercício da escuta e da atenção, eu acho que talvez seja hoje o desafio que a gente vai ser a coisa mais desafiadora. Porque a gente está, o mundo das tecnologias e aí digitais, elas nos faz muitas vezes perder a atenção. E não dá para a gente fazer uma atuação, e isso eu diria que talvez eu pudesse tirar como minha principal pedido para os jovens de exercitarem a escuta, exercitarem a presença, exercitarem a atenção. Sem esses elementos, sem essas habilidades, essas competências, é muito difícil você atuar e, de fato, estar fazendo algo que tenha como eu volto a dizer, eu bato muito nessa tecla, que tenha utilidade para o mundo, que seja, de fato, algo que ajude o outro. Então, não dá para a gente, nessa hora, tá fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. A gente pode até fazer 300 coisas, mas não ao mesmo tempo. E para poder a gente ter as ideias, a gente precisa ter escuta, a gente precisa ter atenção e precisa ter presença. Então, nesse mundo atual, também desafiar para poder que as ideias, as inovações, elas venham de fato nessa conexão com o outro. E o outro, seja ele o outro vivo, o outro são as pessoas, mas também todo o planeta, né? Tudo que está vivo dentro desse nosso ambiente que a gente faz parte. E a coisa que eu diria também enquanto uma competência que eu acho muito importante hoje ainda mais, é que a gente foi de uma geração que viveu muito a segmentação, né? E é importante a segmentação, você conhecer, aprofundar, né? As ciências se dividiram e cada vez existem sub-áreas que você vai se especializar. Mas é importante entender que fazemos parte de um todo e as coisas são sinérgicas, aprender a exercitar as inter-relações. E tem de inter-relação entre as coisas, entre as atividades que eu estou fazendo, entre esse específico tema de água que eu estou atuando com outros temas, com outras agendas, fazer as conexões. Por isso que é importante também circular em outras, entre parênteses, em outras tribos, porque essa agenda não é uma agenda só, por exemplo, de quem é um especialista em água. É uma agenda de todos nós, cidadãos. Então, eu acho que a gente precisa aprender a fazer esse trânsito. E, para isso, eu acho que a gente precisa exercitar, treinar, ampliar essa visão mais sistêmica. Senão, a gente fica só aquela coisa de fechados em nossos próprios subgrupos de interesse. E a gente não faz essa coisa fluir também, a gente não aprende de outras naturezas, né? De outros sistemas, de outras especialidades também. Então, eu acho que ainda que a gente faça uma opção de uma temática, e dentro dessa temática uma determinada área, como é o caso da água, e aí tem um universo por dentro disso, é importante ter uma visão mais do todo, é importante conhecer, circular numa visão mais ampliada da conexão, por exemplo, de água com tantos temas, por exemplo, né? Água, saúde, água e segurança alimentar, água e educação, enfim, a gente pode explicar o mundo com qualquer um desses temas.
e só posso explicar, eu posso explicar todo o universo, toda a importância pela educação, eu posso explicar tudo pela água. Por quê? Porque tudo está conectado. Então, a gente tem privilégio, a gente pode fazer opções de afinidade, de se dedicar mais a algo, mas entendendo que ele faz parte de um todo. E aí eu acho que um desafio atual é a gente conseguir voltar a se reconectar com esse todo. E uma agenda como essa, por exemplo, precisa muito dessa visão, né? Então, a juventude aí dedicar um tempo para aquilo que, inclusive, eles já estão fazendo muito bem, que é esse mundo conectado, mas é esse mundo relacionado, e aquilo que está no invisível, que acontece nas relações, que para isso a gente precisa ter muita atenção e presença. Presença é estar naquele momento, se a gente está aqui, a gente vai estar aqui nesse encontro, e depois eu vou entrar em outras agendas 1000 que eu também tenho, mas cada uma de uma vez. Eu acho que sem isso, essa atenção e presença, a gente vai ficando mediano e não vai conseguindo nem ter a leitura correta, consequentemente também não conseguir dar as respostas ou trazer soluções alternativas que sejam, de fato, que valham a pena e façam a diferença. É isso. Obrigada, Thelma. Nossa, é muito bom porque a ideia de ter essa conversa com você, quando você tinha 18, dá para sentir que temos muito para compartilhar com nossos jovens seres do antes e também com essa juventude de hoje. Então, obrigada pela sua resposta. Eu sei também que eu saí da estrutura da nossa conversa para te perguntar. E, Manu, claro que eu vou pular para você agora. E eu estou olhando também o horário que o nosso webinar formalmente vai terminar em 2 minutos. Então, Manu, você tem um desafio maior ainda do que a Thelma, porque eu vou pedir a mesma coisa, mas para você realmente focar em o que seria a frase, qual seria a sua fala para você de 18 anos. E depois eu vou fechar o webinar hoje. Obrigada, Manu. Bom, eu acho que para encerrar aqui, eu diria que a gente tem muito a fazer, foco é muito importante, presença é muito importante, e acho que tão importante quanto isso, acho que na verdade o foco e a presença só são possíveis quando a gente consegue estar conectado com a gente mesmo, né? Então, no mundo cheio de estímulos, a gente está sempre conectado para fora, né? Então, existe realmente um desafio de olhar para dentro, né? E entender o que é essencial para a gente, né? Como enquanto indivíduo e sair das projeções externas, né? Das pessoas que amam a gente muitas vezes e que acham que sabem o que é melhor para a gente. Então, eu acho que esse exercício de entender a essência do que é importante para a gente e bancar isso, né? E ter coragem, né? Então, de dar esse passo, de ter atitudes na direção daquilo que realmente importa para a gente, né? Então, e aí, fazendo esse exercício enquanto indivíduo, vai ficar mais fácil a gente se enxergar dentro de uma sociedade. Então, esse olhar, né, esse olhar maior, sistêmico, ele é totalmente relevante para o momento que a gente vive e para o mundo que a gente está construindo daqui para frente. Então, ser autêntico, né, estar dentro do que você é, né, aceitar quem se é, né, aceitar os limites que a gente tem também, porque eu costumo dizer que a gente precisa pensar em transformar o nosso mundo. Se a gente conseguir transformar o nosso pequeno mundo, nossa, já vai ter sido uma baita contribuição, né? Então, eu diria isso, assim, acho que é atenção, presença, se conectar com a sua essência, né? Ter coragem para exercer suas atitudes a partir disso, com autenticidade, porque é curioso, né? Cada pessoa no mundo tem uma única digital, né? São 7 bilhões de digitais únicas no mundo, né? E todo mundo está aqui para exercer a sua missão, da sua forma, do seu jeito, com a sua beleza, enfim. Então,
também confiar que se a gente se entrega, né, a essa essência que a gente realmente consegue escutar dentro da gente, vai dar tudo certo, né? E a coragem de colocar no mundo, né? De testar, de errar e de aprender com os erros e de aproveitar a energia da juventude para isso, né? Esse ímpeto, essa energia que vem realmente de dentro da gente, ela é um presente muito grande. Então, a gente não desperdiçar isso. Acho que é isso. Obrigada. Agora, nós temos que encerrar mesmo, alguns minutos depois do que o nosso tempo combinado, mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês como participantes. Ficamos muito felizes com a resposta que tivemos para participar do nosso primeiro webinar, que é um lançamento também para nós no Will Brasil. Estamos muito felizes de ver todos vocês aqui. Eu vi que vocês ficaram um pouquinho quietos com suas perguntas, mas quem sabe na próxima vez vai ter mais perguntas. E isso é a primeira vez para todos nós juntos nesse formato, então também estamos aprendendo. Queremos receber seu feedback com algum aspecto que poderia ser feito melhor ou diferente, para melhor incluir a sua participação. Por favor, sim, mande para nós. É importante que a gente vai melhorando com sua participação. Então, além de agradecer a sua participação lá, em todos os cantos do Brasil que vocês estão, eu muito quero agradecer a Thelma e Manu pela presença, pela conhecimento, as perspectivas e as provocações que vocês deram. Obrigada a vocês duas. E também eu quero agradecer novamente nossos parceiros, que sem os nossos parceiros a gente não consegue fazer nada disso. Então, o BRK Ambiental e Grupo Europa, muito obrigada. O Impact Hub para nosso evento presencial, que vai ser no dia 11 e 12. E também o Espaço Carbono SP, que é onde estamos hoje. E nessa última imagem que vocês vão ver na sua tela, mostra algumas imagens de algumas das mentoras que vocês vão conhecer mais se tiver a oportunidade de estar conosco no dia 11 e 12. Eu sei também que a Francisca está presente, que eu fiquei feliz. A Marúcia foi citada num outro momento de mentoras que são importantes. Então, você vai conhecer vários outros mentores muito inspiradores se você tiver como estar conosco no dia 11 e 12. Agradeço a todo mundo novamente. Eu espero que vocês vão nos acompanhar na nossa caminhada juntos em 2018. Obrigada e boa tarde. Não, ainda não. Bom dia para todos. Obrigada.